O Xandão acaba de ser completamente humilhado na Itália. Juízes italianos denunciaram a forma com a qual o ministro Alexandre de Moraes vem conduzindo processos aqui no nosso país, em especial quando ele é vítima, ou seja, ele é atingido por uma pessoa e ele mesmo é o promotor, o julgador e o sentenciador deste mesmo caso. Juízes da Suprema Corte italiana ficaram completamente indignados e isso tudo só começou a ser revelado graças ao advogado da deputada federal Carla Zambelli, que durante uma entrevista ao vivo no Metrópolis mostrou isso tudo pra nós. Ou seja, a máscara de um ministro que tanto fala, que respeita e luta para defender a soberania e a Constituição do nosso país caiu de vez. A apresentadora da Globo News, Andréa Sadi, na semana passada ficou completamente indignada pelo fato do próximo ministro e presidente do TSE ser Nunes Marques. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele terá em suas próprias mãos a possibilidade de julgar a elegibilidade de Bolsonaro e, consequentemente, permitir para que ele volte a concorrer à presidência em 2026, agora já no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, essa turma não fica nem um pouco indignada quando um ministro como o senhor Xandão tem processos em sua mão e ele mesmo julga os seus próprios processos quando ele mesmo é vítima desses mesmos processos, né? Enfim, eu sei que é um pouco confuso, mas ultimamente tem sido algo muito comum. Só que esse tipo de situação tem sido cada vez mais denunciada mundo afora. Doutor Fábio, a deputada Carla Zambelli prestou o depoimento dela à Comissão de Constituição e Justiça e disse que lá na Itália eles acharam estranho que o processo fosse aberto e fosse julgado pela mesma pessoa. Nós estamos falando, claro, do ministro Alexandre de Moraes. Houve de fato essa situação? Como é que isso aconteceu? Houve essa situação, sim, na audiência. A primeira audiência ela foi uma audiência que ela explicou o motivo da prisão dela, né? Foram 3 audiências ali de custódia. Então ela explicou como tudo aconteceu, o motivo que tudo aconteceu, e eles realmente ficaram, assim, no começo acharam brincadeira, porque é uma coisa realmente que nós não vemos isso aqui nos países europeus, ou muito menos nos Estados Unidos, quando você fala que um juiz, né, sancionado até pela lei Magnitsky, mas um juiz que ele é o relator, ele é a própria vítima, ele consegue ser o juiz da execução penal. Então, isso tudo foi demonstrado ali na audiência e os juízes ficaram, obviamente, bem pensativos sobre se isso era verdade. E agora, com as vindas aqui, com a vinda, na verdade, dos senadores aqui para a Itália, nós pudemos expressar um pouco mais e mostrar o contexto do que o Brasil está vivendo com uma possível perseguição ali aos líderes de direita, né? Então, vamos ver agora como vai ser a audiência do dia 8, que vai participar o próprio ministro da Justiça italiano, o Carlo Nordio. Vai ser a primeira audiência de extradição da deputada. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito nos juízes. Você sabe, tudo que eu falo aqui no meu canal eu provo. Eu, Felipe Lintes, como vereador que sou, preciso ter credibilidade. Não à toa, resolvi trazer um dos seguidores daqui do meu canal que aproveitou a oportunidade de saber como que é possível faturar 100, 200, 300 ou até mais todos os dias com a internet através da inteligência artificial. Não é mesmo, Antônio? Fala um pouquinho aí. É isso aí. Muito prazer estar aqui com você. E hoje eu trouxe até a minha placa de faturamento de 50 mil reais. E isso é graças ao seu método que eu apliquei e vim faturando aí ao longo desses meses. E muito bom. Fui aplicando aquilo que você ensinou. Fui aprimorando ainda mais e consegui obter resultados aí extraordinários. Por isso eu quero te agradecer pessoalmente. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. E show de bola, cara. Recomendo demais. Valeu, Antônio, obrigado. Então, pessoal, para você saber mais, fica até o finalzinho deste vídeo, porque chegou a hora de você ter a mesma vida, a mesma realidade, liberdade, é a palavra, né, financeira que o Antônio tá trazendo aqui para vocês. Então fica até o finalzinho deste vídeo, pois lá eu vou te explicar tudo nos detalhes. E o Xandão, ficando completamente exposto dessa forma no mundo inteiro, ele resolveu então, neste exato momento, entrar com uma nova investida contra Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar uma decisão sobre o caso de Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar, foi denunciado há uma semana pela Procuradoria-Geral da República por coação à justiça. Tanto ele quanto o Paulo Figueiredo, blogueiro que mora nos Estados Unidos, uma dupla que patrocina ataques contra o Brasil, inclusive apoia o tarifaço de Donald Trump contra o nosso país. São vários pontos dessa decisão. Vamos então juntos aqui, que a gente separou 2 pontos que são muito claros. O primeiro, em qualquer denúncia, a gente tem que ter a notificação do denunciado. E aí, Eduardo Bolsonaro está oferecendo dificuldade, segundo a decisão do ministro Moraes, para ter essa notificação feita. Porque assim que a notificação é feita, começa a contar o prazo para a defesa apresentar sua manifestação. Enquanto ela não é feita, essa notificação, o prazo não corre. O que o ministro está dizendo? O seguinte, olha, não resta dúvidas de que o denunciado, nesse caso Eduardo Bolsonaro, mesmo mantendo
tendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do artigo 4º da lei que ele cita de 1990, sua citação por edital. Tem mais que isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou cooperação internacional. O que isso quer dizer? Mais medidas para que o Eduardo Bolsonaro, além de, por esse edital, consiga ser notificado. Basicamente, a residência de Eduardo Bolsonaro é Brasília, só que ele está nos Estados Unidos desde fevereiro ou março. E lá está tendo essa dificuldade de notificação, que eu já expliquei. Não tem notificação, o caso não anda. E aí tem essa medida contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o ministro Moraes, na página 6, na última página, eu vou pedir para a gente plugar, pede para separar as condutas dos dois, porque os dois foram denunciados, ele pede ali a separação da denúncia, né? O Paulo Figueiredo, ele tem residência fixa nos Estados Unidos, então não tem esse problema de notificação, e o Eduardo Bolsonaro está lá, mas está com essa dificuldade, né? Segundo o próprio ministro, que é feita por vontade de Eduardo Bolsonaro, que acaba travando tudo aqui. E aí, na decisão, ele fala o seguinte, que expressamente o próprio Eduardo Bolsonaro já sabe que foi denunciado e que as autoridades estão tentando alcançá-lo. Mas, segundo o ministro Moraes, nesse caso, ele preferiu postar do que receber a notificação. Aí ele fala o seguinte aqui, ó, gente. Bom, diante do exposto, ele apresenta a defesa prévia, né? Ele determina o prazo de 15 dias para a defesa prévia, notifica o Eduardo Bolsonaro. Mas calma, pessoal, é tudo em nome da democracia e para defender a soberania. Mas é claro que esse tipo de história não tem sido defendida por pessoas que são realmente sérias, como é o caso do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, juiz de carreira, que durante uma entrevista ao vivo na CNN esculhambou. Com muita perplexidade. O que nós tivemos em relação ao inquérito da fake news? A instauração pela própria vítima, no caso Supremo. O presidente, à época, baixou uma portaria e determinou a abertura do inquérito, quando nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público. E aí esse inquérito está tramitando, inclusive já houve requerimento da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, no sentido do arquivamento, mas não se arquivou o inquérito. A perplexidade maior hoje aparece tendo em conta a competência do Supremo. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa e nada mais. Supremo não é competente para julgar processo-crime contra cidadão comum. E aqui nós temos esse inquérito, que é um inquérito alusivo às badernas e às depredações de 8 de janeiro, em que cidadãos comuns que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo estão sendo julgados pelo Supremo. E aí surge a problemática do ex-presidente da República. Cumpre ao Supremo julgar o presidente da República, não o ex-presidente da República. Cabe indagar, quando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de uma persecução criminal, ele respondeu frente ao Supremo? Não, respondeu na 13ª Vara de Curitiba. E aí se chegou ao que está se constatando nos dias atuais. Tiveram que aprovar uma alteração regimental para deslocar o julgamento de processo-crime do plenário para o órgão fracionado, que é a turma. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos no Supremo processo-crime na turma. Inclusive, quando havia a continência no linguajar jurídico é quando há vários acusados, alguns detendo a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo e outros não. O que fazíamos sempre? Desmembrávamos o processo e mandávamos cópia do processo relativamente àqueles que tinham como juiz natural a primeira instância para a primeira instância. Mas o Supremo vem, aí eu utilizaria até com picardia um vocábulo forte, se arvorando competente para julgar ex-ministros de Estado, ex-presidente da República e para julgar cidadãos comuns. A história mais à frente cobrará. E aqueles que lá estão hoje, amanhã não estarão mais, mas a instituição é uma instituição perene da nacionalidade. Ministro, nós estamos também aqui com o nosso analista, Pedro Venceslau, e ele também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Pedro? Boa noite, ministro. O senhor falou em baderna. Boa noite, Pedro.
Hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui pra ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar a viver esta realidade e ver estes números na sua conta a partir de hoje mesmo, você vai fazer o seguinte: caso você esteja me assistindo pelo seu celular, você vai clicar no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Agora, se você estiver me assistindo pela sua televisão, você vai pegar o seu celular, abrir o aplicativo da sua câmera e ler este QR Code que tá aqui, ó, do lado, na sua tela, que imediatamente você vai ser direcionado para uma página onde vou te dar uma aula 100% gratuita. Então não perca tempo, até porque as vagas são muito limitadas. Se estiver me assistindo pelo celular, repito, basta clicar no link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou ir nos comentários e ver que no primeiro comentário que está fixado, eu deixei o link lá para você também acessar. Se estiver me vendo pela televisão, abra o aplicativo da sua câmera no seu celular e leia este QR Code aqui. Valeu? Tô te esperando.